Olá, caso você ainda não me conheça, eu sou Sérgio Vieira e este é o episódio 0 da segunda temporada do Ex Libris. Um podcast que está disponível em diversos agregadores e serviços, desde o Apple Podcasts, passando pelo Google Podcasts, até o Spotify. O que não falta são agregadores e serviços de distribuição. Dê uma olhada lá na página idigitais.com e veja os links de onde você pode ouvir o Ex Libris. Repetindo, o endereço RSS e todos os links destes serviços e agregadores estão publicados na primeira página do site idigitais.com, onde também tem links para, caso ache justo, você doar alguns reais mensalmente para que eu possa manter e melhorar a qualidade tanto do conteúdo como da edição. Esta temporada, principalmente, deu um trabalho insano de pesquisa e continua dando na produção. Desde já, muito obrigado. Sem você, este podcast não tem sentido. Começa agora o Ex Libris de 26 de dezembro de 2019. Essa já é uma marca registrada minha, né? Todos os meus podcasts ou começam ou terminam em dezembro, entre Natal e Ano Novo. Bem, vamos em frente. Hoje simplesmente apresento a segunda temporada do Ex Libris, que sim, é um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. Só que nesta temporada, abandonei tudo isto e só irei tratar da história da Segunda Guerra Mundial, onde, creio que em 26 capítulos quinzenais, apresentarei resumidamente, claro, os principais fatos e contornos deste importante e dramático período histórico que, queira ou não queira, mudou toda a estrutura geopolítica e até hoje ecoa, que nem o cachorrinho aqui no fundo, em nossas relações nacionais e internacionais. No início deste ano, enquanto eu pesquisava como seria a segunda temporada do Ex Libris, me peguei pensando em paralelos dos anos 1920 e 1930 com a nossa atualidade mundial e tupiniquim. Esquerdas e direitas extremadas, ignorância sobrepondo a ciência e o saber. E, bem, não sei em que momento eu enlouqueci. Ou melhor, decidi que a segunda temporada do Ex Libris iria focar apenas um tema singelo, simples e fácil. Eu iria falar exclusivamente sobre a história da Segunda Guerra Mundial, que completou agora em novembro de 2019, 80 anos do seu início. E em 2020, quando esta série terminar, completará 75 anos do seu término. Relativismo, caro Padawan. Desde janeiro deste ano de 2019, da Era Comum, pesquiso inúmeras fontes, compilo inúmeros textos, escrevo, reescrevo, para finalmente chegar a cerca de 26 roteiros sobre a guerra de 1939 a 1945. Se eu disser que tudo está pronto neste exato momento, estarei mentindo. Basta eu pegar o roteiro que eu mexo aqui, mexo ali, amplifico, simplifico, complemento. Tá difícil. Mas como eu não sou tão inteligente assim, e relendo calmamente há algumas semanas atrás, cada um desses roteiros, me peguei lembrando de filmes sobre cada período histórico. Sim, vou contar aqui no Ex Libris a história da Segunda Guerra cronologicamente. Daí, para ficar louco de vez, foi um pulinho. Decidi usar esta relação, afinal, o que não falta no mundo é filme sobre a Segunda Guerra Mundial, para lançar um outro podcast, o Let's Movie, com episódios atrelados aos episódios da segunda temporada do Ex Libris. Sempre quis fazer algo ligado ao cinema. Assim, o Let's Movie foi pensado há anos para ser um podcast apenas sobre cinema em geral, não atrelado a lançamentos. Perdi todo o patrocínio das distribuidoras neste momento. E nem calcado nos classicões pop, ou naquelas obras restritas a nichos iranianos, por exemplo.
Essa ideia surgiu lá nas minhas participações no Rapadura Cast pelos anos 2009. Ou seja, falar sobre filmes de certa forma marcantes na história do cinema, de modo simples, sem firulas e nem mesmo atrelado à minha estética ou à minha memória. Eu tinha a ideia de sair cavando coisas inéditas para mim e apresentá-las juntamente com algumas obras já visitadas neste meio século por este velho espectador via podcast. Mas como muitas das minhas ideias, esta foi uma que ficou na gaveta por anos. Até agora. Assim, nesse podcast, o Ex Libris, eu conto a história de um período da guerra e no outro podcast, o Let's Movie, eu apresento filmes que referenciam o mesmo período. Ou seja, se eu falo de 1918 a 1939 no Ex Libris, eu apresento no Let's Movie, da semana seguinte, se eu conseguir, filmes relevantes de guerra deste período. 2 coelhos com uma caixa d'água só. Vou publicar ambos podcasts intercalando os episódios que, se os deuses quiserem e a polícia da Terra permitir, terão o mesmo título. Assim, quem quiser pode acompanhar periodicamente os 2 podcasts que sim possuem feeds diferentes. Vai lá no idigitais.com que você vai encontrar todos os feeds e as transcrições de ambos. Eu não sou simples. O episódio 0 do Ex Libris nesta segunda temporada, exclusivamente sobre a história da Segunda Guerra Mundial, acabou. Se você gostou da proposição deste podcast, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude este podcaster. No idigitais.com estão os links para, caso considere razoável, você fazer uma doação. Por enquanto, sou eu, e apenas eu, como sempre, fazendo tudo. Roteiro, gravação, edição, produção, pós-produção, arte, divulgação e gestão. Assim como fazia desde o Impressões Digitais lançado lá em 2005. Mas com o volume de produção e pesquisa para os podcasts deste projeto, o apoio dos ouvintes se tornou mais do que necessário. Se a grana andar curta, você pode me ajudar divulgando o Ex Libris para os seus amigos, via Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, Grindr, sei lá. E por favor, avalie este podcast no serviço ou agregador que você utiliza. Ou me dando, ou eu me dou bem. Grato. Ah, sim, estava esquecendo. Se possível, diz aí se estou acertando. Eu preciso saber o que você acha disso tudo aqui. Vai lá no idigitais.com e deixe seu comentário, esculacho ou proposta indecente. Pode ser no post desse episódio, na sua transcrição secundária no medium.com/SérgioVDS ou ainda pelo e-mail idigitais@gmail.com. Isso me ajuda muito a manter tudo isso aqui também à minha disposição. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.